4. A Bíblia vai dizer que ele procura os verdadeiros adoradores. Abre comigo, João 4, 23. Clima de peleja, clima de luta, clima de cansaço. Aleluia, Jesus. Porque chegamos até mais um comprimento de uma semana. E isso gera dias, isso gera hora, isso gera minuto, isso gera luta, isso gera combate. Texto e contexto da minha e da tua história se refere a uma semana. Amém? A Bíblia vai dizer: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importam que adorem, e adorem em espírito e em verdade. Pode se sentar, igreja. Aleluia! Muita responsabilidade filmar essa pregação, meu pastor. Perdão. A dispensação do Espírito tudo pode acontecer. A Bíblia diz no Evangelho de João 4, capítulo 23, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ser adorador é algo que não é fácil. Ser adorador é algo muito difícil, porque você conhece a verdadeira adoração da tua vida no momento mais difícil da tua história. Você conhece que é adorador no quadro mais difícil da sua vida. Essa mulher, quando se depara com o Senhor, ter um encontro com o Senhor, ela aprende que ela é verdadeira adoradora, porque ela viu o ID, ela aceitou o ID, ela entrou na chamada de Deus. Mas a Bíblia vai dizer pelo profeta Isaías, em 61 de Isaías: o Espírito do Senhor nosso Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, libertação de cadeia, de algema, e libertar famílias, histórias, pessoas. A Bíblia vai dizer que tudo que gera pessoa e gera família gera uma luta. Tudo que gera uma luta gera um sofrimento, prisões, gera coisas difíceis de entender. Mas todo o trajetório da história, um adorador, ele nunca fecha a tua boca em prisões, cadeias, em dificuldade mais difícil. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, de verso 31. Quando Paulo passa ali no processo, e o Espírito de Deus impede Paulo de fazer a obra do outro lado. Quando o Espírito leva Paulo em 16 de Atos, Paulo vai encontrar Lídia. Paulo vai encontrar almas que ele pregando, ele traz elas a se converter pelo Evangelho. Paulo vai trazer pessoas agora a ter qualidade, a ter projeto, a ter sonho, a se levantar daquilo que estava caído. Paulo, quando tem essa história, a Bíblia vai dizer que durante 3 dias ele passa, e uma mulher todo dia: esse homem é homem de Deus, esse homem é homem de Deus. Paulo, já cheio do Espírito Santo, ele passa no 3º dia, e quando ele olha essa mulher, a Bíblia vai dizer que Paulo põe a mão sobre a cabeça dela, o espírito de adivinha que estava dentro dela cai por terra. A Bíblia vai dizer que os seus senhores, bravo com Paulo, porque aquela mulher dava lucro a seus senhores, a Bíblia vai dizer que eles mandaram serrar Paulo no cárcere. A Bíblia vai dizer que a obra de Deus, ela tem muitas vezes uma luta, uma dor, um constrangimento, mas o Deus que chamou para a obra, Ele nunca vai deixar você de mão vazia. Glória a Deus. Estou cansado, pastor, também estou. A luta, pastor, também estou. Sou ser humano igual a você: sangue, carne, cabelo, olho, sobrancelha, boca. Qual que é a diferença, pastor? É de um momento mais difícil o adorador não se prostrar. Porque o Espírito de Deus, ele entra, e quando ele entra, ele toma o íntimo e o controle de afastar tudo que não presta, tudo que magoa, tudo que entristece de lado. Porque o Espírito é retidão para você seguir uma vida com Deus. Quando Paulo passa já ganhando muitas almas,
ele se encontra ali com os judeus, porque Paulo não tinha onde orar, era um sábado, e para os judeus orar tinha que ter 10 judeus juntos. Paulo se encontra com aqueles homens e faz adoração a Deus. Mas Paulo, como não parava, porque quem tem chamado não para, não se frustra, não se diminui, não recua. Paulo vai passando e fazendo um trajeto de Deus. Quando Paulo e Silas fazem um trajeto de libertação, a Bíblia vai dizer para o seu Senhor: encerra eles no cárcere. O mais triste, muitas vezes a gente passa correndo pelo texto. Mas o homem que se encontra no cárcere, ele não se encontrou no cárcere porque ele roubou ninguém. Ele não encontrou no cárcere porque ele matou ninguém. Ele não encontrou no cárcere porque muitas vezes da vida dele, ele saiu fora da trajetória de Deus. Não, ele se encontrou no cárcere porque ele fez a vontade de Deus. Ele se encontrou no cárcere porque ele fez a obra de Deus. Ele se encontrou no cárcere porque ele resolveu obedecer o Evangelho e saber que a vida dele já não tinha mais o domínio na mão dele, mas tinha o domínio na mão do Senhor. E quando o Senhor escolheu ele e disse pelo profeta Isaías, e disse por Jesus, e disse pelo monte, que o ide do Senhor era libertação e restauração e batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Quando Paulo sente isso agora, ele diz: eu sou embaixador em cadeia. Paulo, quando diz isso, ele fala: eu tenho experiência em ser preso. Mas Paulo está dizendo: eu tenho experiência de ser preso, mas em prol o Evangelho, em prol libertação, em prol renúncia, em prol uma vida digna, honrada, capacitada pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo: as cadeias que eu passo, não passa eu sozinho. Eu posso estar preso em 4 paredes, mas a visita que está aqui sempre é do Espírito Santo. Você pode dizer: pastor, eu estou preso, pastor, eu não vejo saída, pastor, eu não vejo solução, mas você não está vendo que o segredo de Deus está sobre a tua história para te dar força no dia mais difícil da tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Aí os emocionados de 2023 vêm fazer a obra de Deus, emocionado. Eu vou para a igreja, vou ter uma vida ampla, vou pregar, vou adorar. Esse texto todo mundo quer. Mas agora, quando sofre as aflições de um bom soldado, ele até sofre. Mas Cristo falou: tente ânimo. O difícil é ter ânimo no dia que Deus te provar. O difícil é ver ânimo no dia que a tua família está de ponta cabeça. O difícil é ver ânimo no dia que a tua vida financeira está de ponta cabeça. O difícil é ver ânimo quando o quadro da tua história escapou da tua mão e você vai olhar para o céu e vai dizer: como ter ânimo sendo gerado desse jeito? Mas Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer que amarra o pé e a mão e gera uma cadeia. Mas o Senhor nos escolheu para quebrar a cadeia. Aleluia. O Senhor nos escolheu para ficar preso. Jesus. O Senhor nos escolheu para ficar amarrado. O Senhor nos escolheu para ser um derrotado. O Senhor nos escolheu para viver a base de remédio, a base de loucura, a base de vício, a base de prostituição, a base de erro. Ele fala: o Espírito vai entrar. E quando o Espírito entrar, a Bíblia diz que ele é santidade, ele é longânimo, ele é amor, ele é temperado. Quando o Senhor entra, certamente a gente conhece o vaso só pelo olhar. Paulo e Silas presos, agora muitas cadeias no pé e na mão. Agora fala para você analisar quantas cadeias você tem no pé e na mão e você ainda não notou, ainda você não percebeu. Verdade. Ainda você muitas vezes fala: não, eu sou liberto, pastor. Como ser liberto no domingo e na segunda cair no mesmo ar? Como ser liberto na terça e na quarta fazer a mesma coisa? Sendo que o Espírito de Deus, ele dá vida e vida abundantemente. Quem é muitas vezes limpo pelo Espírito, Jesus falou: ele é limpo porque conheceu a verdade. E a verdade vos limpou. Não tem como ser limpo e voltar a retroceder nas práticas que fazia outrora. Não. Essa pessoa nunca foi limpo. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Paulo entende que ele é livre. Ainda que ele tenha um passado de condena, mas ele
Ele entendeu que as coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Aleluia. Quando você recebe o novo, a sua vida lá atrás podia ser um erro. Ontem mesmo, conversando com o Diácono Wesley, tantas coisas outrora que a gente fez no mundo. E quem era nós para Deus escolher no meio da multidão? E quem era nós para Deus levantar? E quem era nós para Deus colocar o Espírito dele em nós? É, Jesus. A gente era um mundo rejeitado. Eu mesmo, quantos parentes eram rejeitados? Mas hoje tem que ligar pedindo oração. Isso é soberba não. A Bíblia vai dizer. E mais uma vez verão a diferença entre o ímpio e o justo. Quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia. Quem vai mudar a trajetória da tua vida é como você está servindo a Deus. Porque o melhor está por vir em meio às cadeias. Paulo podia dizer, eu vou parar. Aleluia. Estou pregando pelo Espírito, não li Bíblia nenhuma. Hoje nem deu tempo de pegar a Bíblia. Tanto compromisso, amante o prominácia. E o dia voa. E o dia passa. Mas o cenário era de prisão. No trajetória, os pés e a mão presos. Mas ainda soprou a essência do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Que moveu por dentro, e em meio a tudo que ele estava passando, a essência do que estava dentro começou a manifestar para fora. Porque eu li João capítulo 4, verso 23. Porque a samaritana, Jesus falou para ela, se beberem dessa água, tu terás sede, mas se beberem do meu Espírito, nunca mais vai ter. A água que Paulo tomou, certamente não foi a água que foi instruída no pé de Gamaliel, não foi a água que os autores da lei deu com o Pentateuco para ele. A água que ele bebeu estava em Atos capítulo 9. Jesus rasga o céu e disse-lhe, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcilhar contra os aguilhões. Quem te conheceu, quem te parou, quem te chamou, te deu água para beber. Não é hora de parar, não é hora de recuar, não é hora de voltar para trás, não é hora de verdadeira. É hora de louvar e dizer, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eis-me aqui, Senhor, adorar em espírito reto e voluntário. Aleluia. Enquanto Saulo tomou a água de Gamaliel, ele disse, eu sou a lábias prominácia. Eu sei conhecimento em todas as escrituras. Mas quando ele bebeu a água de Jesus, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito da vida, a letra que Paulo tinha, ela servia para matar os cristãos. Tem muito pregador que prega que é cheio de letra, mas destrói família, destrói casamento, destrói criança, porque ele só teve o conhecimento da letra. Mas Jesus falou, fique em Jerusalém, que até do alto se revestido de poder. O problema é que muitas pessoas saem de Jerusalém afobado a princípio de abrir igreja, afobado para ser alguém na vida e não recebe o revestimento. Essas pessoas têm letra, essas pessoas pregam, essas pessoas fazem, mas ela nunca vê uma restauração em pró da vida dela. É, Jeová, dessa maneira, Porque Senhor. de letra ele está cheio. Você fala o que está em Gênesis 1, ele fala, Gênesis 2 ele fala, Gênesis 3 ele fala. Tudo ele fala. O problema, pastor, é que as pessoas não vivem. E os discípulos vão comprar comida. Jesus encontra uma mulher que resolveu viver na hora. É, Deus. E o interessante da história, que a história diz que ela já vai para a cidade fazer a obra. Hoje os crentes que eu conheço têm que, para mim fazer isso para Deus, eu tenho que libertar isso, eu tenho que libertar aquilo. Já não era nem para estar no seu corpo, já era para estar liberto. É, Jesus. Não era nem para estar em você. Verdade, isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Se eu era do mundo, pastor, amém. Você vem do mundo, a Bíblia diz que você vem sujo. A Bíblia diz que Deus te tirou do charco de lodo. O problema é que tem muito crente nessa geração ainda continuando sendo junto, mas pregando o nome do Senhor. Sujo, mas pregando o nome de Deus. É, Jesus. O Senhor levantou como juiz, pastor? Não. Tem que saber que a água que eu tomei, ela me faz restaurar a família. Ela me faz restaurar casamento. Ela me faz restaurar visão. Ela me faz restaurar sonho. Ela me faz acreditar no amanhã. Efésios 2:8 é o dom de Deus. A fé não é de todos. É um dom de Deus. Mas se você não tem, peça ao Pai. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar entendimento. Qual que é o segredo, pastor? É que muitos se aprofundam na letra, mas não tem uma unção de pregar no Espírito. Mas não sabe que da vida é o Espírito Santo. Quando Paulo está amarrado, Paulo falou, eu esqueci as letras. Eu não vivo mais letra. Eu não vivo no velho. Eu recebi o Espírito que estava em Saulo, e agora transforma em Paulo para ir para fora.
fora. Quando põe para fora, ele olha para Silas. O que liga dois junto na terra é ligado no céu. Ele olha para Silas e diz: Silas, é hora de adorar. O cenário é difícil, a prova é difícil, o cenário da situação é difícil. Sobrou ainda combustível. Silas fala: eu tenho combustível, ainda que não é meu, é do Espírito, junto o meu combustível com o seu. Vamos adorar. Quando começa a adorar, o céu se abre e diz: quem está adorando? Quem está clamando? A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas remove todos os cárceres, o alicerce e a estrutura tudo. Porque quando Deus recebe o louvor, o anjo começa a operar. E quando o anjo começa a operar, o anjo fala: tira tudo que está atrapalhando meu servo e deixa ele ser livre. Porque o decreto é o Espírito Santo continuar libertando, restaurando e dando vida. Aleluia! Quem pode prender você? Aleluia. As cadeias que te prendem até o final desse culto vai cair. Glória a Deus, eu creio. Vai cair, em nome de Jesus, vai cair. A Bíblia vai dizer que tudo que é sofrido é melhor. Você vê as pessoas no mundo, elas ganham dinheiro fácil, mas vai fácil, porque não teve suor naquilo que ganhou. Olha aí. Aí para muitas pessoas vêm para o Evangelho, eles é emocionado. Eu vejo um monte todo dia. Aí todo dia eles estão no mesmo erro, porque o Evangelho foi lido. Tem uma estrutura, Eclesiastes 3. É tempo de nascer e é tempo de... Mas o tempo de nascer e o tempo de morrer tem muita história no meio do caminho. Tem pessoa que nasce uma semana e morre na outra. Mas tem pessoa que nasce e morre com 80, 100 anos. Mas ela soube respeitar o tempo da sua vida. O que as pessoas não estão sabendo entender é que o tempo que vai gerar ele é um tempo dolorido, é um tempo de dor, é um tempo que dói, é um tempo que faz cansar. Meu Deus. Isso ninguém entende. Verdade. Glória. Eu aceitei Jesus quando? Se a Bíblia diz em 1 Jeremias que ele escolheu você dentro do ventre da sua mãe. Quem te escolheu? Foi Deus ou foi você? Se ele te escolheu, ele te garante. Verdade. Porque Deus não investe em ninguém para dar falência. Ele investe em falido para dar crescimento. Aleluia. Deus não vai investir em você e saber que você não. Deus investe em você e dá no âmbito onisciente para ver você lá na frente. Aleluia, Deus. Ele faz o investimento e vê o crescimento lá atrás. E vai dizer: valeu a pena acreditar no meu filho, que hoje ele tem digno fruto de arrependimento. Aleluia, Jesus. A vontade de Deus podia até te matar Saulo, caminho de Damasco. Porque ele matou Estevão, ajudou a matar muita gente. Ele perseguia, ele tinha medo. O pessoal tinha medo de ver Saulo de Tarso. Mas você viu como que ele entendeu a chamada? A verdade dele caiu às escamas. E o Espírito fez ele ver a verdadeira verdade. Tem muita verdade na minha e na tua vida que tem que cair a escama. Porque você pensa que é verdade, mas você vai ver uma realidade no dia e você vai ver que é mentira. É uma mentira que Satanás colocou na sua mente. Que você é derrotado, que você não vai vencer, que o seu casamento não pode ser honrado por Deus, que o seu filho não pode ser honrado por Deus, que a sua família não pode ter uma vida digna na presença do Senhor. Ele põe uma escama e diz: é só luta, é só peleja, é só luta, é só peleja. O pastor Jacinto leu aqui: será que Deus tirou você no mundo para viver uma vida de peleja, de luta? Jeová, dessa maneira, Senhor. Glória a Deus. O processo dói. O povo de Israel, a pastora que leu, creio, era para chegar numa viagem rápida, 40 anos, da terra de Gósen, depois que eles estavam no deserto de Parã. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que a trajetória da lista estava perto. A desobediência e a murmuração afastou as promessas. Promessa qual? Já vinha profetizada desde Abraão. Vou dar uma terra que manda leite e mel. Aí veio outro: terra de leite e mel, 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 terra de leite e mel. Mas quem pegou na promessa? Só Josué e Caleb. Todos aqueles que murmurou, Deus deixou morrer no deserto. Ficou rodeando até ver a própria morte deles. Porque Deus fez um ímpio para o dia do juízo. Ímpio não tem prosperidade. Ímpio não vê Deus agir. Ímpio não vê Deus bradar. Porque ímpio só sabe murmurar. Ímpio só sabe questionar. A Bíblia diz no Salmos, eu sempre leio: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio não tem conselho de vida. Ímpio tem conselho de morte. Quando começa a murmuração, Deus se afasta. Porque o que Deus quer ver, ainda com o pé amarrado, a mão amarrado, mas você adorando e dizendo: eu estou passando isso, Satanás, mas eu estou passando, Deus está vendo. Está faltando, Deus está vendo. Está tudo virado do avesso, mas Deus está vendo.
Jeová, Aí aleluia. quando menos espera, Deus já. Para quem estava preso, amarrado o pé e a mão, o cárcere caiu, o carcereiro se esconde. Glória a Deus, Jesus. Os presos, Paulo tem com ele, o carcereiro já quer se matar, mas como o Espírito é para dar vida, ninguém morre. Paulo disse: não fugiu ninguém não, está tudo no controle. Quando apresenta, aquilo já move o coração do carcereiro. O espírito que ia se matar, agora tem sede. Ele bebe da água que Paulo dá. E quando Paulo dá uma água, ele diz: o que eu devo fazer para ter isso? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Um cenário de morte agora agrega mais uma família no reino de Deus. O cenário de morte agora agrega mais sonhos no reino de Deus. O cenário de morte agora é a alegria de muita gente. Aleluia. O cenário de morte ele te conhece, mas no cenário de vida ele produz alma. E a Paula diz: sábio é quem ganha alma. Verdade, Jesus. E agora, pastor? Agora nós não estamos falando só do homem que foi preso. Nós estamos falando do homem que foi circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, dupla cidadania. E agora Paulo vai sair da cadeia que espancaram ele. Mas antes dele sair, ele diz: chama todas as autoridades. Chama todas as autoridades que foi perante mim. Quando souberam que Paulo tinha dupla cidadania, ficaram com medo. Por quê? Muitos podem tocar em você precipitado, mas na hora que vem a autoridade que te guarda, Aleluia, Jesus. Aleluia. na hora que vem a autoridade que te guarda, tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Tem que descer. Tem que se humilhar. Tem que renunciar. Porque você nunca está sozinho. Aleluia. A autoridade que te chamou ainda essa semana vai fazer muitas pessoas te pedir perdão. Aleluia. Muitas pessoas te abraçar. Deus. Pessoas que falam mal de você pelas costas. Pessoas que amaldiçoaram você, não estranha. Até sábado que está entrando aí, muitas pessoas vão ter na sua casa pedir perdão. Mas diz o Senhor: perdoa e deixa, porque a obra continua ainda, mas não tem como continuar cheio de sequela no coração. É, Jesus. Aleluia. Porque ele procura os verdadeiros. Quem é verdadeiro não tem nada no coração. Ele deixou a bagagem, ele deixou as malas, ele deixou de ser perdido. Agora ele pode entrar no átrio. Mateus 6, ele entra no átrio. Ele pode ter contato, ele pode falar, ele pode ter fiação. Mateus 18, quando ele liga na terra, ele é ligado no céu. Foi dada a oportunidade de ele entrar sob a presença do Senhor. Aleluia. O que você tem feito com a sua oportunidade? É, O que Jesus. você tem feito com a sua oportunidade? O que você tem feito com a tua oportunidade? Com a tua? Com a tua oportunidade? Meu Deus. Porque talvez Satanás tenha colocado uma escama no seu olho, dizendo: você é pecadora, você só erra, você é o zero à esquerda, você não vai produzir. Mas diz o Senhor: quem abriu a passagem para você entrar na minha presença foi eu. Aleluia. Quem te deu a chave para você entrar na minha presença foi eu. Glória a Jesus. Quem te deu o acesso de entrar na minha presença, diz o Senhor, foi eu. Aleluia. A Bíblia diz em Atos que é melhor temer a Deus do que o Homem. homem. O homem não pode fazer nada. Pode ser pastor presidente, pode fazer o governo, pode ser o que for. A Bíblia diz pelo profeta Isaías que ele está sentado no trono da terra, e a terra é escravo para os seus pés. Isaías 43 diz: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Não há um possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ele mostra 1,37 de Lucas. Para Deus nada é impossível. Ele mostra todo o tempo que ele está no comando de a gente que tem, irmão. É, A Jesus. gente que diminui. A gente que se ofende. A gente que... Eu falei uma coisa aqui, aí você vai falar: o pastor, eu não gostei disso. Eu libero 100 palavras daqui. Você vai deixar de gostar de uma? Pega as 99 que você gostou e aqui não gostou. Faz um conjunto de glória, irmão. Aleluia, Jesus. Eu não gosto, pastor, ninguém tem que gostar. Porque eu sentei e ouvi um monte de palavras que eu não gostava. Glória a Deus. O que aconteceu? É que eu não era verdadeiro adorador ainda. Porque quando você é verdadeiro, você sabe que tudo que sai do altar, ou da boca do crente, onde estiver, é para melhora da sua vida. É, Jesus. O mais doído. Fico perdendo tempo, eu tiro brinco, irmão, tira não. Quem tira é Deus, irmão.
Hoje a maioria da pessoa chega na igreja, tira o cabelo, tira o pinto, tira a maquiagem, tira isso, tira o brinco. Gente, quem liberta é quem? O Espírito O Santo. Espírito Santo. Ele verdade, falou, Jesus. nada é pela força nem pela violência, é o meu Espírito, é a minha água, é o meu renovo que vai dar o trajetório para você entrar. É, Deus. Aí os pastores hoje, tá falando de pastor vai pagar o preço, não, só paga o preço quando eu estiver se levantando, quando eu estiver falando a verdade aqui. Jeremias 31. Ai dos pastores, diz o Senhor, que não apacentem as minhas ovelhas, arranca a lã dela. Com minhas Depois diz gorduras. é Bíblia, Jeremias 31. Tá cheio de pastor aí que pega. Tira o brinquinho, tira a maquiagem, tira o salto. E a alma lá dentro pedindo, eu quero é socorro, pastor. Eu quero é Verdade, socorro. Eu quero é socorro. Minha alma quer ter abraço, minha alma quer encontrar com Jesus. Minha alma quer ver alguém que faz jorrar aquilo que está morto. Minha alma quer alguém que me abraça, de vez de me julgar, que me dá vida, de vez de me apontar. Uma pessoa que chega na minha família e diz, vai dar tudo certo. Do que olha seu marido, olha sua mulher, olha seu filho. É, Jesus. Paulo não. Oh, aleluia. Quando Paulo entrou e entendeu que a escama caiu no olho, ele falou, ó, para mim cadeia é ensino, para mim prova é ensino, porque muitas vezes a gente vai perder a bênção, porque a gente não entendeu como Deus trabalha ainda. É, Eu já entrei Jeová. numa fase de vida que eu não quero nem saber de prova, e ela vem, nem sei que é prova, irmão. Verdade. Eu não perco mais tempo vendo ela, porque ela vai vir toda hora. Eu vou ficar dando ibope para ela, ela vai se crescer. Vamos deixar ela e vou continuar adorando. Por quê? Porque a cadeia maior que for, quando eu adorar, ela vai cair. Mas se eu gostar, eu vou ficar preso. Verdade, Jesus. Aí a prova veio, irmã Solange. Aí eu falo, nossa, minha prova, tá faltando o quê? Tá faltando isso. Aí Deus resolve, a minha prova. Aí eu vou viver o quê? Altos e baixos. O evangelho não é isso. O evangelho é estrutura. A Bíblia vai dizer em Efésios 6,10, revestimento da armadura de Deus. Você acha que quem está revestido da armadura de Deus, irmão, vai ficar parando para ver prova? Ele pode ser transportado por vale de nosso ser. Mas o aval da boca dele é para tudo em volta ter vida. É, Ele não Jeová. se encosta, não. Pode vir prova, irmão. Eu não conto uma derrota, não, tá? Você tem prova, pastor? Se eu fosse contar que eu contava mais de 100. Mais de 100 provas eu contava para você. Edificar você em quê? Nada. Entendeu? Mas a palavra de Deus edifica. Qual? O Espírito que Deus te deu é para suportar tudo que você está passando. Aleluia. Tudo que você está suportando não é por você. É o Espírito que está em você. Glória a Deus. E Ele manda te dizer, não é hora de parar. É hora de você Aleluia. levantar e mandar esse inferno, essa palavra de derrota, sair da tua frente, sair da tua família, sair do teu ministério. Eita, Deus, fiel, aleluia. Pastor, tem muita pessoa que não gosta de mim, um monte, irmão. Você é realista aqui, um monte. A Bíblia vai dizer, se não aceitar Jesus, irmão, o mundo já vai nos odiar. Então nós já aceita Jesus, já ganha um ritmo já que não gosta da gente. Mas a Bíblia vai dizer que a luz, ela também incomoda a terra. Então você tendo um pouco de luz, aonde você chega, se tiver treva, já vai manifestar contra você. Porque a gente é tirado para fora. É o termo da igreja, você fala, é ecrécia, ecressia, tirado para fora. Ajuntamento, reunião, fazer notório o ministério de Cristo, um culto racional. Quando a gente aceita Jesus, a gente quer ter o quê? Uma vida sábia e ampla na presença de Deus. Essa vida sábia e ampla tem que ser no casamento, tem que ser no trabalho, tem que ser numa estrutura, tem que ser em relacionamento, tem que ser em tudo. É verdade. Muitos usam Mateus e dizem, traz o dízimo de tal e eu meti o dízimo de tal. Eu vou usar essa palavra de outra forma. Muitos fazem muitas coisas de um lado, mas do outro deixa faltar. O que acontece? A gente tem que ser completo, irmão. O Espírito Santo é completo, ele não é metade. Ele não vai entrar para santificar sua mão e seu pé ficar podre. Ele não vai para santificar sua mão e seu ouvido ficar podre. Não. Ele santifica o corpo. Quando ele santifica o corpo, ele diz parar e ficar de pé. Por quê? Porque o Espírito Santo é fortaleza, que é posicionamento. Quando Deus viu o povo lá, tudo recuando, Deus falou para Moisés, ei, aonde é o quê? Para marcha. Parado por quê? Deus está falando. Ai, Senhor, o fígado, as coisas que ficou lá atrás, era melhor. Muitas vezes a igreja está assim. Está vindo hoje porque tem um problema na sua casa. Está vindo hoje porque tem um problema na tua história. Mas verdadeiramente, muitos daqui estão com o coração nas coisas que deixou lá atrás. Tem que pregar, pastor, tem que pregar. Por quê? Porque enquanto o velho não sai, o novo não entra.
É, Deus. Porque o velho, ele entra. A Bíblia diz em João 10:10, ele rouba, mata e destrói. E o novo? O novo. O novo. Espírito Santo, ele bate. É, A Deus. Bíblia diz em Apocalipse que ele entra e ceia contigo e você com ele. Aleluia. Jesus, Aonde o aleluia. nasce. Glória a Quando o Deus. Espírito Santo entra, você pode estar num abismo lá embaixo. Igual José. Todo mundo largou José. Os irmãos largou, o pai não sabia onde estava. Mas a mão do Espírito fez assim para ele: pega. Enquanto muitos te deixam para baixo, eu estou pegando na sua mão para te levantar. Glória a Deus. E o levantar de Deus dói, pastor? 13 anos preso. Calúnia contra ele, contra a mulher de Potifar. Ele não pegou, mas a mulher rasgou sua veste. A Bíblia vai dizer que 13 anos no cárcere. E o Deus era com ele. Vamos explicar um Deus que nos seus momentos de prisão, ele está com você. Mas o segredo é de Paulo e Silas. Pode ter cárcere, mas tem que ter louvor. Pode ter prisão, mas tem que ter louvor. Pode ter cadeia, mas tem que ter. Porque louvor é a criatura que se tornou filho, adorando o Criador. Glória a Jesus. Quando a gente volta a nossa adoração para Deus, a água nunca seca. Porque o abastecimento do crente é o Espírito. A Bíblia vai dizer, o Isaías que leu aqui, e quando Jesus teve fome, ele foi. Quando ele pegou o figo, não tinha fruto. E ele amaldiçoou e secou. Secou porque não tinha fruto. Mas o crente que tem fruto, a Bíblia diz em Salmo 1, que ele fica pelo ribeiro de água. E quem está perto do ribeiro, ele tem água. Quem tem água tem vida. Quem tem água produz. Quem tem água perdoa. Quem tem água se renova, se renuncia. Quem tem água tem um novo amanhã para crer. É, Deus. Você pode murmurar para Deus. Você pode falar para Deus tudo o que está acontecendo. Mas um segredo eu libero desse altar. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Que adoram em espírito É, e em Jesus. verdade. O Espírito Glória Santo a entra. Deus. E junto entra a verdade. Aleluia. É, Deus. Quando a verdade entra, ela tem solução de Gênesis e Apocalipse. Se você ler de Gênesis e Apocalipse e não perder tempo, toda a casta de demônio que te prende vai cair. Eu creio. Jesus falou que ela só sai com jejum e oração. Quando você entrar no reino de Deus, igreja, você tem que entender que não é você ser santo, que não é você ser perfeito, que não é você ser o melhor. É que você tem que saber se conhecer perante o Deus que te chamou. Porque ele conhecia a falha da mulher samaritana. Ele disse: quantos maridos você tem? Ela disse: nenhum. Disseste bem, porque tem 5 e o que tem em casa também não é seu. Jesus falou: eu te conheço, eu estou falando com você. Aí ela fala: vejo que tu é profeta. E quando Jesus tem um encontro com ela, ela recebe de uma vez. Verdade, Deus. Quando ela recebe de uma vez, ela não reteu o talento, ela cresceu o talento. E quando os discípulos foram comprar comida, ela já ganhou a cidade inteira. Verdade. Porque quem te apontou vai ter que ver você voltar diferente. Quem te viu e não te deu nada, isso aqui não é pregação de autoestima não, isso aqui é Bíblia, irmão. Os pregadores de autoestima só querem pregar autoestima e a palavra morreu. A própria palavra te levanta, ela cura e te salva. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe, igreja. Isso aqui é uma palavra pastoral, uma palavra de mexer, entender que eu preciso ter um conhecimento. Porque Saulo, ele se machuca muito quando ele está lutando contra Deus. Ah, pastor, ele se machucou depois. Mas essa luta de hoje, irmão, não pode comparar a glória de amanhã. É, Jesus. Paulo, quando é arrebatado ao terceiro céu, ele diz: eu vi coisa inefável de falar o homem. Quando ele morre, ele diz: combati o bom combate, cessei a carreira e guardei a fé. Ninguém pode roubar sua fé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pode ser dentro de casa, pode ser família, pode ser filho, pode ser vizinho, pode ser trabalho, pode ser tudo. Você tem que estar blindado para entender o que vai sair lá fora. Você não está esperando, mas você tem que ter suporte de enfrentar o que você vai ver lá fora.
O crente não anda desprevenido. A Bíblia vai dizer que quem estava desprevenido em Mateus 25 ficou. Mas quem era prudente se ouvir, irmãos. Aleluia, Jesus. Quem é prudente tem lamparina. Quem é prudente jejua, vai para o monte. Quem é prudente ouve. Quem é prudente obedece. Quem é prudente santifica. Quem é prudente lê a palavra. Mateus 7,24. Quem ouve a palavra e pratica é homem prudente. Mas quem ouve e não pratica é um homem insensato. Vai vir a provação. Vai ser grande a tua queda. Tem alicerce. Jesus falou, antes de construir uma construção, viu, se tem condição de começar o alicerce, subir as paredes e o telhado. Porque Jesus falou, talvez você tenha vontade de começar, mas você não tem estrutura para entrar no telhado. Aí muitos vão dizer, olha, começou na igreja, como que está? Estou julgando ninguém não, irmão, a palavra. Vai pegando a palavra. Olha como que está. Por quê? Porque talvez você pensou que ia ser fácil. Mas agora essa experiência que você passou, pega ela de suporte. E quando você começar a fazer o alicerce, você já fala, Satanás, nesse alicerce aqui, o sangue de Jesus está nas paredes, nos telhados, porque dessa vez eu vim para ver a glória de Deus. Aleluia. Jesus. A Glória fé vai te fazer ver isso. Eu creio, Deus. Glória a Deus. Olha onde Deus confirmou para me acabar. Isaías 37, capítulo 15. E orou Zedequias ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos de Israel, habitai entre os querubins, eis que tu, somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, ouve, abre, Senhor, os olhos, ouve as palavras de Senaqueribe, as que ele mandou para afrontar o Deus vivo. Meu Deus. Sabe o que Deus faz aqui? Senaqueribe manda uma carta para Zedequias. A Bíblia vai dizer, para me resumir, um anjo só à noite matou 185 mil assírios, porque Zedequias pegou a carta de afronta e levantou para o céu e Eita disse, Deus. Aleluia. isso aqui não é contra mim não, isso aqui é contra o Senhor. Aleluia. Está entendendo? Quando alguém se levanta contra você, não é com você não, fica tranquilo. Está se levantando contra ele. E ele manda anjo para jogar por terra tudo que se levantou. Bate palma para Jesus, amém?